Verdadeiros paraísos são os paraísos que perdemos. Nós, enquanto fomos bons rapazes, fomos sempre comidos. E por mim, se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. Pagamos realmente a luz durante o jogo e para ser completa apagou-se a luz depois do jogo. Ficaram as trevas. Azul e branca essa bandeira avança. Azul, branca, indomável, imortal. Como não pôr no Porto uma esperança, se daqui houve o nome de Portugal. Sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Mítico Porto Podcast. Mais uma semana com muitos acontecimentos relevantes na atualidade do nosso clube. Vou começar pelos parabéns às nossas atletas de voleibol feminino pela conquista da Taça Ibérica no primeiro jogo oficial do ano. Uma vitória esclarecedora por 3-1 frente ao Benfica. E é sempre bom quando temos antigos atletas, treinadores que decidem trocar as suas cores e depois não corre tão bem como esperado. Dá-nos aqui um gosto extra, se é que me entendem. Passando para o futebol feminino, também aqui uma boa vitória no primeiro jogo oficial da época, um 3-0 que até foi escasso porque tivemos mais do que oportunidades para marcar mais golos, mas também a ansiedade das atletas e por ser o primeiro jogo oficial também criou aqui algumas dificuldades, mas mesmo assim um bom início e boas perspectivas para o futuro, sem dúvida. Passando para o handball, mais uma vitória também sólida da equipa, neste caso frente ao Póvoa, e vai ser sem dúvida um campeonato muito difícil. O Sporting destruiu por completo o Benfica este fim de semana e de facto vai ser aqui uma missão bastante dura para o Futebol Clube do Porto, mas com este treinador só temos que estar esperançados em fazermos também uma boa época, conscientes da dificuldade que vai ser, mas para já um bom início de campeonato, 4 jogos, 4 vitórias, e seguimos em frente. Passando agora ao jogo do Vitória, em Guimarães, uma deslocação sempre difícil, já estávamos à espera de grandes dificuldades e foram confirmadas na primeira parte. Antes disso, referir que aquilo que disse no último episódio, em parte foi confirmado, o Otávio ficou de fora e bem, na minha opinião. Referi que era muito importante, acima de tudo, para proteger o jogador. Não significa que o Otávio não tenha qualidade. Terá mais do que oportunidades para demonstrar a sua qualidade no futuro, mas nesta altura, sobre chamas e sobre o olhar de toda a gente, é importante proteger o jogador. Isto já foi feito em inúmeras ocasiões noutros clubes, com outros atletas, mesmo no Futebol Clube do Porto, e por isso acho que foi uma decisão mais do que acertada por Vítor Bruno. Também na Amazo, também referi que era curto para aquela posição. Acredito até que possa jogar com o Samu como segundo avançado, por exemplo. Acho que pode ser uma boa alternativa em certos jogos, mas para jogar sozinho a 9 no Futebol Clube do Porto, revelou-se de facto curto e fico contente que Vítor Bruno tenha também ajustado a equipa nesse sentido. Relativamente à opção por PP do lado direito em vez de Ivan Reim, também me pareceu bastante acertada. O PP estava a fazer jogos terríveis ultimamente, mas de facto o Ivan Reim, como já referi, do lado direito não funciona e percebo que PP tenha sido a opção. Como referi no último episódio, também era uma opção que não me criaria surpresa, e o PP demonstrou de facto que ainda é um grande jogador, apesar deste início mais tímido, e fez uma grande segunda parte, acima de tudo, essencial no primeiro golo, no passe que faz para o João Mário, e depois uma boa finalização no terceiro golo. Por isso esperemos que seja o regresso do melhor PP e que nos próximos jogos também consiga ajudar com golos, assistências e demonstrando o seu melhor futebol. Relativamente ao 11 que tinha previsto e que considero que era o ideal para este jogo, foi também diferente na utilização do Eustáquio e do João Mário em vez do Vasco Sousa e do Martim, como tinha previsto. Dizer que foi uma boa opção de Vítor Bruno, não há muito mais a dizer. O João Mário fez um jogo brutal, a melhor exibição do João Mário desde há largos meses, e aqui em relação ao jogo do Eustáquio, uma perspectiva um bocadinho diferente, uma boa primeira parte, quando o jogo ainda estava bastante embrulhado, bastante agressivo, e o Eustáquio foi importante para equilibrar a equipa, por isso percebe-se também aqui a utilização num jogo com este tipo de características e permite sem dúvida ao Nico jogar na posição onde mais rende, na minha opinião, que é ali atrás da ponta de lança, realizando aquela pressão inicial num 4-4-2 e saltando aos centrais adversários. Acho que é sem dúvida a posição onde o Nico está mais confortável e onde oferece mais ao jogo do Futebol Clube do Porto. Falando do jogo propriamente dito, como disse o Tiago Silva, jogador da Vitória, no final do jogo, fizemos provavelmente o melhor jogo da época. A primeira parte mais tímida, o jogo mais preso,
mas soubemos equilibrar, não permitir praticamente nada ao Vitória, e depois arrancamos para uma segunda parte de luxo, com o Samu a mostrar aqui a razão pela qual foi contratado. Eu já tinha referido algumas limitações na sua coordenação, daquilo que tive a ver no jogo da Espanha de Sub-21, mas sim, acho que dissipou aqui algumas dúvidas nos adeptos mais reticentes. Um grande gol de cabeça à ponta de lança, uma finalização também muito bem conseguida para o segundo golo, e principalmente a desmarcação, aquele movimento de ruptura, aquela diagonal, é quase impossível de travar, e tenho a certeza que, estando bem fisicamente e conseguindo ao longo do tempo melhorar nas suas debilidades, em termos de coordenação, em termos de entrosamento com o jogo da equipa, conseguir melhorar aquela recepção de costas para a baliza, soltar nos colegas, melhorando esses aspectos, vai ser um avançado letal e vai ter um impacto brutal no nosso campeonato. Passando para Galeno, faz mais um jogo extremo, mais um jogo bastante tímido. Voltamos à mesma questão do espaço. Voltamos sempre a bater na mesma tecla, mas é a realidade. É um jogador que vive muito de transições, de espaço para as suas arrancadas. Não tendo esse espaço fica bastante difícil, e volto a dizer que a médio prazo imagino perfeitamente que possa ser Ivan Reim, porque permite também ao Francisco Moura outro tipo de movimentos que ele está mais confortável, e provou neste jogo, jogar bem aberto, chegar à linha, cruzar, tendo um extremo que jogue mais por dentro, como é o caso do Ivan Reim, vai permitir ao Francisco Moura intensificar as suas ações neste tipo de situação, e acho que o Futebol Clube do Porto só tem a ganhar a ter um jogador a fazer os movimentos onde está mais confortável. Não é que o Francisco Moura não cumpra nas outras movimentações que lhe são requisitadas. Aliás, viu-se na primeira parte, naquela saída a 3, naquela construção a 3 em que o Francisco Moura fazia de lateral mais baixo, super confortável, boa qualidade técnica, conseguia ligar o jogo do Futebol Clube do Porto por fora, por dentro, mas sim, onde se sente mais confortável é ofensivamente, jogar bem aberto, chegar à linha, cruzar, associar-se com os colegas nessa fase, fazer tabelas, e acho que tem muito a ganhar jogando com Ivan Reim à sua frente. Mas como disse no episódio anterior, percebo perfeitamente que Galeno nesta fase seja um titular indiscutível, pelo que tem dado à equipa até ao momento, apesar destes últimos 2 jogos não ter corrido tão bem, curiosamente na sua função de extremo esquerdo, na sua posição preferencial, mas vamos ver como é que correm os próximos jogos, e não tenho dúvidas que, se for necessário, o Vítor Bruno também fará os ajustes necessários. Relativamente aos centrais, um jogo bastante sólido. O Zé Pedro, mantendo este nível, dificilmente vai sair do 11. O Neumann Pérez ainda a ganhar o entrosamento com os colegas, mas já a demonstrar uma experiência, uma maturidade, uma segurança acima da média, e acredito que seja esta a dupla de centrais para os próximos jogos. Portanto, no cômputo geral, uma grande segunda parte do Futebol Clube do Porto, uma vitória mais do que merecida, e de realçar que neste momento estou a gravar ainda antes do jogo do Benfica no Bessa, por isso no top 4 da classificação da Primeira Liga, o Futebol Clube do Porto já jogou com as equipas todas, e todas fora de casa, neste caso Sporting, Santa Clara e Vitória, e por isso dificilmente se podia pedir mais a uma equipa nova, um treinador novo, alguns jogadores novos, contratações recentes. Claro que a derrota em Alvalade, num clube com a nossa grandeza, mancha sempre, mas no cômputo geral é um início de época excelente por parte da equipa, por parte do Vítor Bruno. Acredito que agora, com o início da Liga Europa, as dificuldades possam aumentar, mas também não duvido que fará a devida gestão. Passando agora para o jogo do Bodo na Noruega, na quarta-feira, eu acho que não devemos estar à espera de muitas alterações no 11, vou ser sincero, e se calhar entrar aqui um bocadinho em contradição relativamente àquilo que tenho dito sobre a gestão do plantel e os jogos de 3 em 3 dias, mas é um jogo de grau de dificuldade até elevado, é um jogo na Noruega, num sintético, é muito importante referir. A equipe está em primeiro no campeonato da Noruega, e sendo que o próximo jogo para o campeonato no Dragão será contra o Arouca, eu acredito que o Vítor Bruno pode adiar uma rotação mais profunda do 11 para esse jogo em casa para o campeonato. É um feeling que tenho, posso estar completamente enganado, e assim o veremos na quarta-feira, mas acredito que a estrutura do 11 não vai ser muito difícil daquela que jogou em Guimarães. Acho que há jogadores como Neumann Pérez, o próprio Zé Pedro, uma dupla de centrais que provavelmente precisa de se entrosar e ganhar rotinas. Faz todo o sentido que continuem a jogar. Daria descanso sem dúvida a Ala Varela e também a Galeno,
porque são totalistas, têm feito praticamente todos os jogos e todos os minutos, mas acho que a estrutura não será muito diferente daquilo que vimos contra o Vitória. É também muito importante começar bem na Liga Europa, arrancar já uma vitória, e depois em casa contra o Arouca, no jogo de campeonato, acredito que num grau de dificuldade mais baixo, aí sim fazermos uma mudança mais radical no 11. Acredito também que Ivan Reim, que não fez qualquer minuto neste jogo, vai ser titular, faz todo o sentido que assim seja, até pode ser mesmo no lugar de Galeno à esquerda. Seria interessante também estrear, por exemplo, Denis Gul, dar oportunidade ao Fran Navarro, mas não acredito que haja uma revolução assim tão grande no 11. A ver, vamos. Estou também muito ansioso pela estreia do Fábio Vieira este ano. Acho que é um jogador que vai catapultar o nosso jogo para outra dimensão, sem dúvida. Imagino perfeitamente a jogar, por exemplo, atrás da ponta de lança, recuando o Nico. Imagino a jogar naquela posição do lado direito, passando o PP para a esquerda. Há aqui muitas opções. Eu acho que o Futebol Clube do Porto tem um plantel muito interessante no geral e há aqui bastantes soluções. Mas imaginar um meio campo com Ala Varela, Nico, depois PP, Fábio Vieira, Galeno, Samu, acho que é empolgante para todos. Vamos ver como é que ele volta fisicamente. É um jogador que infelizmente nos últimos tempos tem tido bastantes lesões e vamos ver como é que ele aparece quando regressar, mas pelas indicações do Vítor Bruno parece-me que a recuperação está a ser bastante boa e não tarda teremos o Fábio Vieira de regresso, que é o que todos queremos. Mudando de assunto e falando de um tema que preferia não ter que falar, mas é mais forte do que eu, é impossível não comentar. Um lance de golo no jogo entre o Moreirense e o Famalicão, que foi anulado no VAR. É impensável. Um lance completamente limpo. O jogador está mais do que em jogo e anula-se assim um golo sem dar explicação, sem qualquer justificação lógica. Eu acho que está na altura deste tipo de erros começarem a ter uma explicação pública. Eu sei que já se faz isso algumas vezes, mas quer dizer, as equipas continuam a ser prejudicadas, os jogadores, treinadores que trabalham uma semana inteira afincadamente e depois vem a sua equipa prejudicada desta maneira, ninguém questiona, é tudo muito estranho. Eu vou falar também de um lance do jogo do Sporting contra o AVS e quer dizer, na jornada anterior assinala-se um penalti onde não há uma única imagem que mostra a bola a bater na mão ou no braço, e nesta jornada um cabeceamento, o braço do atleta está completamente aberto e vai ao VAR e mesmo assim não marca. Quer dizer, os árbitros correm aqui o risco de cair em total descrédito de toda a gente ligada ao futebol. Não há qualquer explicação, mesmo sendo um lance do clube rival. Quer dizer, é tão óbvio. Um cabeceamento na direção da baliza. O braço do defesa do AVS está completamente aberto. E mesmo assim, com as imagens do VAR, não se marca penalti. É tudo muito estranho. Eu gostava que este tipo de lances deixasse de acontecer, mas vejo também na Premier League e parece que este tipo de situações cada vez se multiplicam mais e acho que todos temos noção que errar é humano, tudo certo, mas há erros que são tão flagrantes, pelo menos para mim, como adepto de futebol, fica difícil perceber. Vou agora iniciar as rúbricas desta semana. O destaque da semana vai para Francisco Moura, um jogo espetacular do nosso lateral esquerdo. Finalmente, depois de Alex Telles, temos aqui um jogador capaz de assumir e de levar o nosso clube e a nossa equipa para a frente naquela posição. Um jogo espetacular, primeira parte numa função mais defensiva, de construção a 3, como lateral baixo. A segunda parte, onde mostrou todo o seu futebol, com 2 assistências espetaculares, um pé esquerdo repleto de qualidade e para mim é ele o destaque da semana. Passando à segunda rúbrica, as perguntas e respostas. Eu abri mais uma vez no Instagram a caixinha de perguntas. Esta semana foram várias, eu não vou conseguir responder a todas, mas vou tentar agrupar aqui por temas para ser mais fácil. Respondendo à primeira, da Bruna: apesar da primeira parte menos vistosa, acreditas que o segredo para esta vitória passou por anular o meio campo do Vitória e não permitir que saíssem em transições como tem feito ao longo dos últimos jogos? Bem, eu acho que sim, e acho que a resposta esteve no Eustáquio, e daí a sua utilização. Acho que foi mesmo essa a ideia, anular o meio campo do Vitória, não permitir que saíssem em transições. Acho que também o facto do Vitória não contar com Ricardo Mangas também não ajuda, porque tem muitos jogadores com características interiores a jogar ao mesmo tempo. E sim, acho que a resposta para esta pergunta prende-se mesmo com a utilização do Stefano Eustáquio. Passando agora à pergunta do Gonçalo: razões que levaram o Vítor Bruno a apostar em Eustáquio em vez de Vasco Sousa? É basicamente a resposta que dei à pergunta anterior. Foi essa ideia de anular o meio campo do Vitória, com um jogador de características mais defensivas, um jogador mais físico, mais agressivo, e resultou na perfeição, porque o Vitória não teve nenhuma oportunidade de golo. Fizeram, salvo erro, 2 remates.
e é muito pouco para uma equipa que vinha fazendo o arranque que o Vitória fez este ano, com muitas vitórias, tinham, salvo erro, também apenas uma derrota. E por isso revelou-se uma opção mais do que acertada, a inclusão do Eustáquio no 11. Aqui uma pergunta do André e também do Ricardo Canossa, se acredito que iremos rodar o 11 nos jogos da Liga Europa, sendo que o Ricardo pergunta mais especificamente para o próximo jogo. Como já referi, eu acho que neste próximo jogo não devemos esperar grande rotação na equipa, mas devido às características do próprio jogo, ou seja, ser o primeiro jogo, ser na Noruega, ser num sintético, ser contra uma equipa que está em primeiro lugar do campeonato e por isso muito confiante, com mais ritmo de jogo, porque a época para eles já está praticamente a meio, ou perto do fim ainda não, mas já estão bastante rodados, e por isso acho que a estrutura da equipa vai ser a mesma e acho que as grandes alterações vão ser adiadas para o jogo do Arouca. Aqui uma pergunta do Ricardo: deveríamos jogar com Varela, Nico e Vasco 4-3-3 à moda antiga? É assim, o 4-3-3 é o meu sistema predileto, foi esse sistema que me habituei a ver no Futebol Clube do Porto na minha adolescência e durante largos anos, os anos de Josualdo Ferreira, depois do André Vilas Boas, Vítor Pereira, foi praticamente um 4-3-3 puro e acho que é um sistema que a todos nós esportistas nos diz muito, mas acredito que o futebol também evolui, não podemos ficar preso a ideias do passado. Eu acho que este 4-2-3-1 tem funcionado bastante bem, o Nico naquela posição mais adiantado tem um rendimento muito, muito bom, também o Ala Varela jogando com alguém ao lado, jogando sozinho, é um jogador que nos garante sempre rendimento e por isso acho que podemos ajustar o triângulo conforme o adversário, conforme o contexto, conforme o tipo de jogo. No jogo de dificuldade mais elevada podemos perfeitamente jogar com a Varela sozinho a 6 e depois dois jogadores de características mais defensivas a 8. No jogo de características diferentes podemos jogar com um 10 declarado e o Varela na mesma sozinho a 6 com um jogador a 8 um bocadinho mais avançado. Por exemplo, o meio campo com Ala Varela, Nico a 8 e Fábio Vieira a 10 já muda tudo e no entanto é na mesma um 4-3-3, um 4-2-3-1. Por isso acho que o que importa aqui é ter variabilidade de jogo, ter jogadores que saibam interpretar aquilo que o jogo pede e não estar aqui preso a um sistema em específico. Passando agora para a última rúbrica, o momento mítico. Aproveito já para avisar que para o próximo episódio eu vou abrir também uma caixinha de perguntas para que vocês me possam dizer qual é que é o vosso momento mítico, mas o meu momento mítico de hoje vai para o terceiro golo do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, na segunda mão das meias finais da Taça de Portugal 2010-2011. Se bem se recorda, nós tínhamos perdido 2-0 na primeira mão no Dragão, um jogo muito, muito mau, se calhar provavelmente o pior jogo dessa época, sem esquecer a derrota com o Nacional em casa, que nos colocou praticamente fora da Taça da Liga, com 2 frangos do Pavel Chiesek na altura, não sei se recordam, mas o 3-0, nós estávamos empatados a 0 ao intervalo, depois o João Moutinho fez o 1-0, entretanto o gol do Hulk, o 2-0, que nos colocava empatado na eliminatória, e depois numa carambola o remate do Falcão que desvia e trai o guarda-redes do Benfica, fazemos o 3-0, nessa altura os golos fora ainda contavam, ainda arranjaram um penalti do Saponaro completamente escandaloso para ver se eles conseguiam passar, mas não foi suficiente. O jogo depois ficou 3-1 e para mim é um momento mítico. Eu lembro-me de estar a ver o jogo em casa, não conseguir ver o jogo ao estádio. Quando o Futebol Clube do Porto faz o 3-0, desato a correr, a celebrar, lágrimas nos olhos, foi uma euforia inacreditável, porque lá está, já ninguém contava com o Futebol Clube do Porto, apesar de ser uma super equipa nesse ano, e acabamos por ganhar tudo, com exceção da Taça da Liga, mas acho que ninguém acreditava que conseguíssemos na casa do rival operar uma reviravolta desta magnitude, e foi completamente uma descarga de emoções quando fazemos o terceiro golo, da forma que foi brutal. Por isso fico à espera de saber alguns momentos míticos da vossa parte. Obrigado por assistirem até aqui. Deixem, como sempre peço, um gosto, um comentário, uma recomendação, uma crítica, um ponto de melhoria. Estejam à vontade. É apenas o terceiro episódio e ainda há muito para melhorar. Por isso, obrigado a todos. Um grande abraço e viva o Futebol Clube do Porto. Verdadeiros paraísos são os paraísos que perdemos. Nós, enquanto fomos bons rapazes, fomos sempre comidos. E por mim,
Se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. Apagamos realmente a luz durante o jogo e para ser completa apagou-se a luz depois do jogo. Ficaram as trevas. Azul e branco, essa bandeira avança. Azul, branca, indomável, imortal. Como não pôr no Porto uma esperança, se daqui houve o nome de Portugal.